Olá, tudo bem? Meu nome é Valdo Jujumeu e esse é o canal Ferramentas Filosóficas. Sejam bem-vindos. Esse é o vídeo número 2 do canal. Nesse vídeo, eu vou começar a falar sobre filosofia, tá? Hoje, de maneira contextual, eu resolvi perguntar, mas a filosofia, no que ela pode ser útil no nosso dia a dia? Uma pergunta que está me vindo agora é, no que a filosofia pode ajudar no momento político atual que nós estamos a construir um Brasil melhor? Uma das coisas que eu andei pensando que pode nos ajudar nessa questão está lá na treta de Sócrates que ele teve com os sofistas. A filosofia, ela é muito abrangente. Você pode usar a filosofia para falar de praticamente qualquer assunto. A gente pode usar a filosofia aqui para falar por que o universo está aí, será que o universo é infinito, por que das coisas, por que a gente está aqui, por que a gente vive como vive, se um homem é um animal, se um homem não é. A gente pode falar coisas diversas acerca da natureza. E os sofistas, eles falavam muito disso. Eles discutiam mais sobre a filosofia das coisas, da natureza, do que falavam das coisas do homem. Mas veio um cara, o Sócrates, e ele começou a tentar usar a filosofia dessa maneira no nosso dia a dia. Que a gente devia parar de olhar para os materiais, para as coisas que estavam lá fora, e a gente devia começar a olhar para dentro da gente e ver o porquê a gente se comportava dessa maneira. Então Sócrates resolveu trazer o pensamento para um eixo mais cotidiano e resolveu dividir isso através de discussões com as pessoas. Mas, na verdade, Sócrates ele não queria afirmar uma verdade com um V maiúsculo. Ele queria gerar as discussões para cada vez através de um elenco que ele chamava de elenco socrático. Ele questionava as coisas, ele argumentava contra as coisas e ele tentava chegar e eliminar tudo que era mentira e chegar mais perto da verdade. A filosofia, ela não é dogmática. Não existem verdades com V maiúsculo, mas existem pontos de vista. E Sócrates acreditava que para você chegar num ponto de vista cada vez mais verdadeiro, você precisa argumentar e discutir com as pessoas acerca das coisas. Então, mas tem uma pegadinha aí na filosofia. A gente não chega a lugar nenhum tentando relativizar as coisas o tempo todo. E os sofistas, além de ficar relativizando tudo o tempo todo, eles eram filósofos mercenários. Era como se você pagasse esses filósofos e esses filósofos, eles atestassem a sua verdade ou atestassem a verdade de quem pagou. Contextualmente, isso é muito parecido com o que fazem os políticos hoje em dia, tá? Você, quando elege um político, você não está elegendo só um político. Tem uma empresa que pagou a campanha eleitoral desse político e esse político, apesar de estar sendo eleito falando de coisas como educação, saúde, tudo isso, ele tem uma agenda ali que ele está vendendo para você as ideias de uma empresa. Porque a política ela é basicamente feita de ideias. Hoje em dia não são só políticos que fazem isso. São políticos, líderes religiosos, filósofos mercenários. Hoje em dia a gente na sociedade tem um monte de gente que vende aí seu conhecimento ou vende a sua figura para vender o conhecimento ou as ideias daquelas empresas. Porque, por exemplo, assim, os sofistas também, quando eles eram pegos na mentira, eles ficavam relativizando tudo. E isso também é muito parecido com os políticos, porque ainda se ganha muita coisa e ainda se ganha muito poder e muito dinheiro quando você fica relativizando as coisas. Sócrates levantava as questões com ironia e bom humor. Basicamente que nem fazem os canais de humor hoje em dia. E esses canais eles começam a questionar e a ridicularizar as ideias de alguns políticos para tentar sensibilizar as pessoas sobre aquele tipo de ideia e aquele tipo de pensamento. E com isso, hoje em dia tem muito político e tem muita gente por aí querendo proibir meme, querendo proibir canal de humor, querendo processar humorista. Imagina se isso tivesse acontecido lá na época de Sócrates. Se você começa a censurar um pensamento através de um processo, através de tentar recriminar a ideia daquele humorista que está expondo quanto é ridículo certas ideias dos políticos ou da nossa política, você começa a censurar mesmo o pensamento que é livre e ele deve, se ele for ruim, ser combatido. Ele deve, se for ruim, ser questionado. E é muito alarmante quando um político ou a mídia quer censurar certo humorista ou uma peça artística. Filosofia, ideias são também provocação. Mas as pessoas levam isso para um lado pessoal. Quando às vezes a gente discute com uma pessoa ali que não tem a mesma ideia que a nossa, a gente não está discutindo contra a pessoa, a gente está discutindo muitas vezes contra a ideia da pessoa.
A ideia da pessoa pode ser uma ideia ruim e pode ser uma ideia prejudicial, mas isso não quer dizer que aquela pessoa é exatamente ruim ou prejudicial. Mas como Sócrates conseguiu lidar com esses sofistas e mudar todo o pensamento aqui da filosofia ocidental, foi a tal da maiêutica, que é ser um parteiro de ideias, você criar ideias novas e colocá-las à prática no mundo. Porque às vezes não adianta você estar aí e você ficar reclamando muito no Facebook, no Twitter, ou sair uma vez por ano e querer protestar alguma coisa, ou bater panela, ou qualquer coisa. Na verdade, você tem que ser um parteiro de ideias boas, e não só uma pessoa que está reclamando das coisas que estão acontecendo. A ideia não é você ficar sendo um troll no sofá e ficar querendo brigar com aquele seu amigo de infância no Facebook. Eu acho que é muito mais importante você ter uma ideia positiva sobre alguma coisa, criar alguma coisa nova, boa, importante para a sociedade, que você julga importante para a sociedade e colocar essa ideia à prova, colocar ela na prática. Coloque sua ideia na rua e seja ativo, que essa ideia ela possa sair da gente e chegar no mundo. Se a gente está vendo muito ódio em volta da gente, muito provavelmente a gente filtra isso e vai expor para fora como ódio também. Então eu acho que uma das ideias é a gente filtrar o que está chegando na gente, olhar o mundo ao redor e tentar colocar uma coisa diferente no mundo lá fora. Uma ideia nova, uma ideia que seja uma solução, muitas vezes, para aquele ódio que está acontecendo à nossa volta. Uma das coisas que Sócrates fez foi justamente olhar para o mundo que estava à volta dele e agir de maneira diferente. Como disse Machadão de Assis, uma palavra puxa uma palavra, uma ideia puxa uma ideia. E assim a gente faz um governo ou uma revolução. Outra forma que Sócrates pensou foi assim: faz de conta aí que você não sabe muito bem que ideias você coloca no mundo. O que você coloca no mundo para as pessoas? Como é que você traz o que está dentro de si para as pessoas? Se você conhece seus próprios valores e você começa a saber quem você começa a ter ideias boas e positivas para o mundo. Se você não sabe quem você é, muitas vezes você pode achar que você é uma elite cultural, mas você está sendo massa de manobra como todos nós aqui embaixo. É se conhecer melhor, é saber os valores que você tem, é saber se tal político ou tal partido tem a ver com seus valores. Essas pessoas, elas estão falando coisas que tem a ver com os seus valores, ou tem a ver com aquilo que você viu no mundo ao seu redor. Uma maneira de você trazer ideias novas para o mundo, um propósito novo para si mesmo, é sabendo quem você é. E fica muito mais fácil, de repente, se você sabe quem você é, você também poder rever seus valores. Você poder falar assim: então, isso eu acreditava e eu achava que era bom. Agora eu testei isso na prática e vi que não é mais bom. Você se dá o direito de mudar. Mas como você faz para conhecer a si mesmo e para poder se conectar com as ideias novas? Primeira coisa é ter certa humildade. Você tem que olhar para o mundo aí fora e saber que sua verdade pode não ser a única verdade e que sua verdade é tão válida quanto a do outro e que o ponto de vista do outro às vezes pode estar certo e o seu pode estar errado. Não tem humildade maior do que perceber que quem pode estar errado é você. A gente está falando aqui de ser realmente humilde, e ser realmente humilde significa saber que tudo que eu estou falando pode ser uma besteira enorme e poder dar liberdade de eu rever todos os meus conceitos. E assim fica aqui um resumão da ideia de como Sócrates fez para mudar o mundo. Número 1, conheça a si mesmo. Você é filtro do que entra em você e porta-voz do seu universo. Número 2, questione a si mesmo. Número 3, não existe verdade com V maiúsculo, apenas ponto de vista. A sua luta não é contra o outro, pode ser contra a ideia do outro. Tente tratar as ideias do outro com respeito e tenha humildade. Tente saber que você pode estar errado. 4, discute, não seja omisso. Quando você discute algum assunto com alguma pessoa, e discussão não é briga, tá? Mas quando você discute um assunto com uma pessoa, você expõe sua ideia. E se for uma ideia errada, se for uma ideia ruim, provavelmente você vai ser repreendido por essa ideia ruim, ou essa ideia vai ser pelo menos posta à prova debatendo com alguém. Debata com pessoas, discuta com elas. 5, provoque questionamentos com bom humor.
Não seja raso nos seus questionamentos com as pessoas ou nas suas discussões. E nem seja um troll, nem tente ficar dando tiradinhas. Você não quer ser o cara que é o tiozão do WhatsApp, que ninguém consegue conversar. E além de tudo é uma postura extremamente arrogante, é uma maneira de você ser cínico. E ser cínico te desconecta das pessoas. Não seja cínico, porque se você se desconectar das pessoas com o seu cinismo, você não vai trazer ninguém para dentro da sua ideia. 6. Seja um parteiro de ideias. Coloque suas ideias no mundo. Crie ideias novas, crie ideias positivas, crie ideias daquilo que você acredita e joga isso no mundo. A gente está precisando. 7. Seja político. O ser filosófico, o ser que pensa, ele acaba sendo político. Porque toda política é feita de ideias. Se você está tendo ideias sobre as coisas que estão acontecendo ao seu redor, você de certa forma já está exercendo a política. Então, seja engajado, ativamente político naquilo que você acredita. Não deixe as coisas para os outros. Porque se você não escolher as coisas por você, alguém vai escolher as coisas na sua vida. 8. Não seja um mercenário relativista. Quando você vende sua figura pública ou vende você para você vender as ideias dos outros, coisas que você não necessariamente acredita, mas você está te trazendo uma certa vantagem, você pode estar prejudicando todo mundo que está à sua volta. Será que você tem certeza da agenda que você está vendendo quando você vende o pensamento do outro ou o pensamento de um político ou de um partido político? Será que você tem noção que essa agenda por trás pode te prejudicar lá no futuro, ou seus filhos, ou seus netos? 9. Pense e revolucione o pensamento. Pense acerca das coisas. Pense no seu jeito, no jeito do seu vizinho, nas suas relações. Pense no mundo que está à sua volta. Pense nas coisas que estão acontecendo. E se você se sentir estranho com isso, com esse pensamento, isso é um sinal positivo. O mundo não é perfeito e no momento ele nem está tão bom. Então, dentro da estranheza que você tem dentro de você, pode ser que você traga uma coisa nova para o mundo que ele precisa. Aceita a sua estranheza. Pensa, por mais que seja estranho você ter essas ideias que você tem dentro de você, pense e traz elas para nós. Ela pode ser a mudança que a gente está precisando no mundo. Mas apesar de eu estar te dando esse ponto de vista dos sofistas como os políticos, como os falsos, e de nós, cada um de nós, como um pequeno Sócrates, eu tenho que te atentar para o perigo desse pensamento, tá? Sócrates, ele foi condenado à morte antes de nascer, um cara que falou que as pessoas deviam ser legais umas com as outras e acabou sendo crucificado por causa disso. Então, tome cuidado com as suas ideias boas também, porque talvez você não fique vivo para você poder ver elas serem aplicadas no futuro. Às vezes a gentileza é um ato de resistência e às vezes a bondade e a liberdade é enfrentar o sistema, é um ato revolucionário. Meu pensamento é, mas se você é uma boa pessoa, se você é realmente um cara legal, que escolha você tem? Aí fica uma pergunta que Sócrates fez. Uma vida irrefletida vale a pena ser vivida? E hoje meus agradecimentos desse vídeo ficam para todos aqueles que tiveram ideias, tiveram coragem de expor essas ideias e colocar cara a tapa no mundo. E foram, de repente, mortos e foram, de repente, condenados por ter ideias novas, por querer ver um mundo melhor. Meu agradecimento vai em particular para Marielle Presente, que foi covardemente morta no Rio de Janeiro por tentar colocar suas ideias e sua prática humanista no mundo. Eu queria dizer que apesar da morte da Marielle ser uma coisa trágica, a luta dela continua em cada um de nós. Muito obrigado.